esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastassem um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, irmãs, é bom estar aqui com vocês, é bom podermos nos colocar na presença de Deus para ouvir a sua palavra, sermos alimentados com o seu corpo e com o seu sangue. A graça que nós recebemos na liturgia da palavra desta Santa Missa é tocar naquilo que é o poder da palavra de Jesus. Vocês viram que Simão Pedro, porta-voz da comunidade, ele afirma que em atenção à palavra de Jesus, eles vão lançar as redes. A palavra de Jesus tem ou não tem poder? A palavra de Jesus pode curar? Pode libertar? Pode transformar vidas? Ela pode. O poder da palavra de Deus, ele pode produzir frutos em mim e em você que nós mesmos, por nós não teríamos condições, talvez de superar algo ou de alcançar alguma coisa por nós mesmos. Mas é a palavra de Jesus que é poderosa, que é capaz de realizar em nós aquilo que Deus quer. Mas vejam, o mais bonito é que no final do Evangelho, vocês ouviram muito bem, eles deixaram tudo e fizeram o quê? Seguiram Jesus. Eles deixaram tudo e seguiram Jesus, após presenciarem uma pesca milagrosa. Vejam, o poder da palavra de Deus, o maior fruto da palavra de Deus é fazer com que eu e você deixemos tudo e sigamos Jesus. Porque a palavra de Deus não se manifesta a nós só para nos trazer aquela ou aquela outra graça, não. Ela se manifesta para trazer a graça maior, que é deixar tudo para trás e seguir Jesus. Ou seja,
desconsiderar qualquer outra coisa que não seja Deus. É esse o efeito da palavra que eu e você precisamos pedir nessa noite. Deixar para trás aquilo que nos afasta de Deus para seguir Jesus com todo o nosso coração. E eu repito, Pedro pôde ser porta-voz desta verdade quando ele estava no auge da sua vida. Ele tinha acabado, gente, de encher 2 barcas de peixe. Ele tinha acabado de presenciar uma pesca milagrosa. Pedro, digamos, profissionalmente, ele estava no auge, porque para um pescador, o auge era isso, era lançar-se ao mar e pescar. E ele foi capaz de deixar tudo quando ele estava no auge, no auge. Quanta dificuldade muitas vezes nós temos, né? De voltarmos para Deus quando as coisas estão tudo muito bem, né? Quando a conta está fechando, quando a gente não está no vermelho, quando está tudo bem conosco, é uma maravilha nós seguirmos o Senhor, nós buscarmos o Senhor, mas muitas vezes nós só o buscamos quando nós estamos lá no chão, ou lá no fundo do poço. O ideal é que o discípulo esteja perto do seu Senhor em toda e qualquer situação. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na abundância dos bens ou na carência deles. O ideal do discípulo do Senhor é segui-lo em toda e qualquer situação. É até um slogan, né, da Rádio Canção Nova. Vejam, meus irmãos, Jesus, Ele quer de mim e de você esta qualidade de discipulado. Ser capaz de deixar tudo e seguir Jesus. Bom, agora, quando é que Jesus chega na vida de Pedro e dos demais discípulos? Jesus chega no momento de resultado, porque o texto foi muito bem claro, eles estavam já lavando as redes, ou seja, era de manhã. Jesus chegou nessa situação na parte da manhã, e a parte da manhã era o momento do resultado, o resultado do que tinham tentado a noite inteira, né? E aqui foi um resultado bom? Não foi. Foi um resultado frustrante. Foi um resultado decepcionante. Quando é que Jesus chegou na sua vida, hein? Quando é que Jesus apareceu? Quando é que Ele entrou definitivamente na sua vida e no seu coração? Pode ser que muitos de nós, quando recebemos resultado de um exame, de um diagnóstico, quando experimentamos uma crise conjugal, quando experimentamos um momento difícil da nossa vida, eu estou voltando àquilo que eu falei, porque nosso Senhor é tão bondoso e é tão misericordioso, que Ele se serve até desses momentos frustrantes da nossa vida para nos encontrar, para nos trazer de volta à vida, para devolver para nós a alegria de viver, para nos tirar de um fundo de poço, de uma tristeza, de uma depressão, de uma angústia, de uma enfermidade. Nosso Senhor, Ele pode fazer isso. Vejam, Ele quis encontrar os seus discípulos, não no momento de glória, mas no momento de frustração e de fracasso aparente. Eu queria que você pedisse a Jesus agora, no seu coração, pedisse que Ele viesse te encontrar nessa noite. Que Ele viesse ao teu encontro na real situação em que você se encontra. Porque é a partir disso que Ele pode fazer com você uma história completamente diferente. É a partir do que você está vivendo. Então, você não precisa mascarar a sua verdade para Jesus. Você não precisa enfeitar, né? Para poder mostrar para Jesus o teu coração. Feche os seus olhos aí agora e diga: Senhor, me encontra agora onde eu estou.
me encontra da forma como eu estou, Jesus. Eu vim aqui nesta noite para experimentar a Tua graça e eu quero experimentar a Tua graça. Eu quero Te encontrar e eu trago aqui agora o meu coração do jeito que ele está, do jeito que ele se encontra hoje. Jesus, essa situação que eu vivi ao longo desse dia, as preocupações do meu coração, os anseios que eu trago, as realidades que eu estou vivendo na minha família, eu coloco tudo isso, Jesus. Então eu te peço, chega agora, Jesus, na minha vida, nesse exato momento. Chega, Jesus, nesse exato momento onde eu estou passando por esta tribulação, por esta aflição. Vem, Senhor Jesus, ao meu encontro, na realidade mais concreta da minha vida. Eu te peço, Jesus, encontra-me nesta noite, encontra o meu coração. Eu peço, Jesus, que Tu sejas muito amoroso agora com todas essas pessoas que estão aqui nesse santuário, aquelas que estão acompanhando a transmissão dessa missa. O Senhor, como bom pastor, se coloca agora diante de cada uma dessas pessoas e possa acolher o coração delas, do jeito em que elas chegaram aqui, para que a Tua palavra, Jesus, as liberte, para que a Tua palavra ressuscite muitos de nós, ressuscite a nossa alegria, a nossa vontade de viver, Senhor. É isso que nós queremos, é isso que nós Te pedimos, Jesus. Amém? Bem, quando nós olhamos para o Evangelho, parece que o protagonismo da barca, ele emerge. Porque a barca aparece aqui em diversos momentos, não é? Interessante que a barca aparece uma vez, são duas barcas, depois é uma só, depois é uma novamente, no final são as duas barcas. Esse jogo que São Lucas faz aqui das barcas, para mostrar para nós algo que talvez já seja do conhecimento de todos nós. Essa barca aqui é a imagem da igreja. Essa barca aqui é a imagem desse lugar privilegiado que nós temos para a escuta da palavra de Deus, para nos alimentar da palavra de Deus. Como é bom ter a igreja como esse lugar, verdade ou não? Nós nos sentimos seguros. Na igreja de nosso Senhor, nós nos sentimos seguros. E que coisa linda! Era uma barca, gente, não era um transatlântico. Era uma barca pequena, aparentemente insignificante. Sou eu e é você. Sou eu e você. Também pequenos, frágeis, pecadores, limitados. Somos nós também escolhidos pelo Senhor, o lugar onde Ele quer habitar. Porque é interessante, Jesus estava ali, perto daquelas barcas, mas Ele escolhe uma barca. Qual foi? Ele escolhe a de Simão Pedro. Não foi por acaso que o autor sagrado colocou isso daqui. Será que foi casual ter colocado a barca de Simão Pedro? Não, absolutamente não. Porque nós vemos aqui que a escolha da barca de Pedro nos dá também essa segurança de Pedro e os seus sucessores. Que coisa maravilhosa! Nós também podemos experimentar esta segurança de uma sucessão ininterrupta, ou seja, para todos os tempos, ao longo dos séculos. Jesus quis a sua igreja como esse lugar privilegiado, esse lugar para ser instrumento de salvação para toda a humanidade, gente. Para toda a humanidade. Jesus quis a sua igreja. Por favor, não se deixe levar por esse papinho por aí, que Jesus não pensou a igreja, Jesus não quis fundar uma igreja
Jesus não quis fundar uma religião de pobreza de mente, né? A palavra religião, religare, se Jesus não veio para ser mediador entre nós e o coração do Pai, eu não sei o que ele veio fazer aqui. Mas o texto está muito claro, Jesus escolheu a barca de Simão Pedro. E onde está esta barca de Simão Pedro hoje? Na igreja, na igreja. E nós temos, quando olhamos, né, para o Papa Leão XIV, nós temos a segurança de ver que Jesus quer hoje e agora esse lugar privilegiado para falar com a sua igreja, para falar com o seu povo, para curar o seu povo, para libertar o seu povo, para cuidar do seu povo, para anunciar ao seu povo a salvação. Esta salvação mediada pela barca desse homem frágil e do seu sucessor, o Papa Leão XIV. Que coisa maravilhosa. E diz o texto que daquela barca ele ensinava. Olha como foi a primeira cátedra de Pedro. Você já ouviu falar da cátedra de Pedro? Cátedra de São Pedro? Já ouviu falar? Já, né? Aquela cadeira linda, maravilhosa, que está lá na Basílica de São João de Latrão, em Roma, onde o Papa precisa, inclusive, celebrar nela para tomar posse, né? Para iniciar o seu pontificado. Lá é a cátedra de Pedro, aquela cadeira maravilhosa, que tem uma expressão muito forte para nós. Mas a primeira cátedra foi a barca de Simão Pedro. Foi esse lugar simples, pequeno, mas muito significativo. Você é o lugar onde Cristo agora quer apoiar também a vida dele. Você é esse lugar. Você é templo de Deus. Você também é morada de Deus. E quando ele acabou de falar da barca de Simão Pedro, quando ele termina, ele dá uma ordem, não é? Ele dá uma ordem para Pedro. Você precisa agora lançar as redes. Espera aí, lançar as redes? Mas Jesus era carpinteiro de profissão, aprendeu do seu pai, não é? E está dizendo para um pescador, uma pessoa que sabe, que entende, para poder lançar a rede depois de uma noite inteira de tentativa. Se não pescou à noite, de dia que não vai pescar. Uma ordem absurda, um comando absurdo, mas vindo dos lábios de nosso Senhor. Talvez Jesus hoje tenha que dizer algo absurdo para você. Talvez Jesus tenha que chamar você hoje, nessa noite, a crer em algo que, humanamente falando, é absurdo. Não tem lógica, não tem condição. Mas você é convidado pelo Senhor a se lançar na palavra dEle. Vejam, Ele diz, avança para águas mais profundas. Para águas mais profundas. Ou seja, Ele queria dar ainda mais profundidade naquele mistério. E é o que Ele quer fazer comigo e com você nessa noite. Ele quer lançar a mim e a você numa ousadia de fé e de confiança. Tire os seus olhos das lógicas desse mundo. Tire os seus olhos das esperanças desse mundo. Tire os seus olhos das realidades desse mundo e coloque os teus olhos no Senhor. Coloca a tua confiança nele. Lance-se nele, sem medo, sem receio. Talvez o que Ele te peça hoje, repito, seja absurdo, seja ilógico, não tenha razão de ser, mas essa tua cabecinha racional, essa tua cabecinha sua, que muitas vezes te levou a cometer pecados e situações porque você não se dobrou, porque você não confiou no Senhor, porque você quis fazer do seu jeito, quis fazer a sua vontade, quis levar a situação do seu modo, você acabou quebrando a cara hoje.
nosso Senhor está pedindo: confia na minha palavra. Lança a tua rede, sem medo, e confia. Pedro falou para ele: Senhor, nós já estamos exaustos, nós trabalhamos a noite inteira, nós estamos exaustos, eu já não dou mais conta, Senhor. Quantos de vocês, quantos de nós já dissemos em momentos de aflição da nossa vida: Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu não dou conta mais dessa situação, estou acabado, eu já pedi, eu já rezei, eu já intercedi, eu não dou conta mais, eu estou exausto, eu não tenho mais forças para sustentar essa situação. E nosso Senhor hoje quer dizer: então, confia na minha palavra. E a resposta que Pedro dá é a resposta que toda a comunidade precisa dar. Senhor, em atenção à tua palavra, olha, olhando para mim, Senhor, eu estou acabado, eu estou exausto, eu não dou conta mais de levar essa situação. Por mim, eu já colocaria fim ao meu casamento, eu já desistiria, eu já não daria mais conta, mas em atenção à sua palavra. Tem uma coisa interessante aqui, a preposição que é usada, epi em grego, que quer dizer sobre. Pedro diz: sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Gente, quantos de nós estamos precisando nos lançar sobre Jesus? Porque muitos de nós estamos muitas vezes esmagados pelas realidades desse mundo, pelas tribulações que nós enfrentamos. Muitos de nós estamos subjugados, debaixo muitas vezes da palavra do inimigo, debaixo da palavra desse mundo, da mentalidade desse mundo, das estruturas desse mundo. Muitos de nós nos encontramos subjugados, mas o Senhor quer que nós estejamos sobre a sua palavra, lançados nele, ancorados nele, confiando inteiramente nele, nos lançando inteiramente nele, para que nós vejamos o milagre ou a graça que Deus quer fazer em mim e em você. Porque a partir daquele momento que Pedro considerou a palavra de Jesus como a coisa mais importante, o que aconteceu? Pesca milagrosa. Encheram, a barca já estava para se afundar de tantos peixes, porque ele abriu mão daquilo que ele pensava, daquilo que ele queria, do jeito que ele imaginava, das suas próprias frustrações, e se lançou na palavra de Jesus. Em atenção à tua palavra eu lanço. Lançou e a pesca milagrosa aconteceu. Imediatamente causa um espanto. A palavra diz que ele causou nele um espanto, e ele disse: Senhor, fica longe de mim, porque eu sou um pecador. Pedro nem tinha cometido pecado. Ele falou de pecado aqui? Não, mas ele se viu naquela condição de tão miserável, tão frágil, tão limitado, e diante da grandeza de Deus, do que Deus pode fazer. Meus irmãos e minhas irmãs, não subestimem o poder de Deus, não diminuam o poder de Deus, não desconsidere o que Deus pode fazer por você, seja coisa mínima, mas também seja o milagre mais maravilhoso que você precisa hoje. Não desconsidere o poder de Deus. Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser e aquilo que você precisa hoje. Basta que eu e você nos lancemos e confiemos na palavra do Senhor. Nós precisamos confiar. Esse passo ninguém pode dar por você. Esse passo nem o Senhor pode fazer por você. É você que precisa se lançar com confiança nas mãos do Senhor, na palavra dele, e acreditar que Ele pode fazer algo por você.
Eu estou dizendo isso para uma assembleia de fiéis? Eu estou dizendo isso para pessoas que creem, que vieram nessa noite para encontrar-se com o Senhor, o Todo-Poderoso, que é capaz de mudar qualquer coisa na nossa vida? Então fique de pé. Vamos concluir esta reflexão da palavra de Deus, transformando tudo isso em oração agora. Abra teu coração, deixe-se envolver pela graça de Deus, deixe-se agora envolver pelo Senhor, que quer fazer algo em você. Feche os seus olhos, coloque-se agora na presença de Deus, abandone-se no Senhor, abandone-se com todo o teu coração, sem reservas, não tenha medo, não tenha receio, não tenha no teu coração agora reservas. Deixe o Senhor fazer o que Ele quer em você. Deixe o Senhor acolher o teu coração nessa noite. Nós queremos, Jesus, experimentar aquilo que nós ouvimos agora na liturgia da palavra. Senhor, nós estamos cansados. Senhor, nós estamos aflitos pelas situações da nossa vida. Nós estamos, quem sabe, pressionados, angustiados, nós estamos vivendo, Senhor, muitas tribulações, mas em atenção à Tua palavra, nós vamos lançar as redes, nós vamos permanecer na luta, no combate, até que o Senhor se manifeste a nós. Levante os seus braços. Deseja agora do fundo do teu coração esta graça. Deseja do fundo do teu coração experimentar a voz de Cristo em você. Confia, não duvide, não tenha medo. Eu estou no controle de tudo. A minha palavra é a última. Não se desespere por este diagnóstico, não se desespere por aquilo que você ouviu, não se desespere pela situação dos teus filhos, não se desespere, confia, espera na minha palavra, espera confiante, espera com o coração aberto, porque eu quero me manifestar. E agora solte a sua voz e fale com Jesus. Senhor, manifesta-te, Senhor, na minha vida. Jesus, manifesta-te na minha vida nesta noite. Eu preciso, Senhor, experimentar esta graça. Eu preciso me lançar na Tua palavra. Eu preciso confiar novamente, Senhor. Joga por terra as minhas decepções, as minhas frustrações. Joga por terra, Jesus, a decepção que eu tenho comigo mesmo, por causa dos meus vícios, dos meus pecados, das minhas lutas diárias. Joga por terra, Senhor, e faz de mim uma criatura nova. Faz de mim uma pessoa que confia, uma pessoa que espera na Tua palavra, uma pessoa, Jesus, que tem confiança acima de toda e qualquer situação. Senhor, eu quero confiar do jeito de Pedro e dos discípulos. Eu quero confiar do mesmo jeito que eles confiaram, Senhor, porque eu quero contemplar a Tua obra maravilhosa na minha vida, na minha família. Eu quero contemplar, Senhor. Eu quero ver a Tua glória. Peça isso sem medo. Eu quero ver a Tua glória, Jesus. Eu quero contemplar a Tua glória. Eu quero contemplar a manifestação dos Teus sinais, das Tuas graças na minha vida, Senhor. Eu estou desejoso, Senhor, nessa noite, junto com esses irmãos, com essas irmãs, Senhor Jesus. Eu quero experimentar a Tua graça. Cante mais uma vez. Quero mergulhar nas profundezas. Quero mergulhar nas profundezas. Canta forte, povo de Deus. Do Espírito de Deus, e descobri suas riquezas.
em meu coração e descobri suas riquezas em meu coração. Pode ser mais forte, mais uma vez. Quero mergulhar. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobri suas riquezas em meu coração. E descobri suas riquezas em meu coração. Cante, é tão lindo. É tão lindo. Tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Kiribanda la baria la ria la varianda la ba. Kiribanda la baria la varianda la baria la. Kiribaria la ria la ria la ria la baria. Kiribaria la baria la baria la ria la. Peça graça ao Senhor de voltar a confiar. Peça a Jesus para curar o teu coração das feridas, da decepção, da traição, a confiar até mesmo em Deus, na igreja, a confiar na graça de Deus. Senhor, cura o nosso coração disso. Queremos confiar inteiramente, queremos nos lançar, Senhor, com confiança na Tua palavra. Dá-nos a Tua graça, Senhor. Shiriribaria la 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 varianda la ba. Kiribanda la baria la la varianda la ba. Kiriribaria la la baria la rie. Shiriribaria la 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 la. Kiriria la la baria la la. Oria la la varie. Iria la la. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.